Olá, concurseiro e concurseira! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mapa da Aprovação, um canal que vai te levar e te guiar no passo a passo da sua aprovação para os concursos públicos. Esse canal é voltado para professores, supervisores, gestores na área de educação. Sejam muito bem-vindos! Segue a gente, já deixa o seu like, porque esse vídeo tem muita coisa boa por aí. Hoje nós vamos analisar o edital que saiu ontem, do Instituto Federal do Maranhão. São 99 vagas e consta também cadastro de reserva. E aí, você está pronto para essa jornada? Porque o caminho é longo e eu posso te acompanhar. Saiu recentemente o edital do concurso público número 1/2025 EBTT para docentes do Instituto Federal do Maranhão. Vamos analisar esse edital comigo? Preparei um material, um resumo, que vai guiar a gente. Eu não gosto muito de trabalhar com o passar, as informações com o edital extenso, porque ele é extenso, a maioria das pessoas às vezes tem a dificuldade de interpretar esse edital. Então eu acabei fazendo um resumo e no final desse vídeo também vou apresentar algumas técnicas de análise do edital que eu utilizo nas minhas mentorias do Mapa da Aprovação. Vem comigo. Vamos lá. Começando aqui, análise completa do edital do concurso. Números 1/2025 CC EBTT do Instituto Federal do Maranhão. O que se trata esse edital? Ele trata de um concurso público para provimentos do cargos de professores da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. Todas as informações oficiais desse concurso serão divulgadas no endereço eletrônico www.fsa.concursos.org.br. O cronograma completo também ele está no anexo 1 desse edital, mas eu trouxe alguns resumos e algumas partes mais eficientes para quem vai começar a estudar, para quem tem interesse, ou o sonho até de ser docente efetivo, participar do quadro efetivo dos institutos federais. Vamos lá, como que é esse cargo então para professor na educação básica tecnológica? O regime de trabalho de um professor efetivo é regido aí pelas leis 8.112/190 e número da lei 12.712/772/12, perdão. A jornada do trabalhador, do funcionário, do professor efetivo, será de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. O que é dedicação exclusiva? O professor, no caso efetivo das carreiras de educação básica tecnológica, ele não vai poder ter um segundo cargo, um terceiro cargo em outras instituições, tá? Então é dedicação exclusiva do instituto. E também não pode, é proibido por lei, abrir CNPJ, ter outros tipos de empresa dentro desse regime de dedicação exclusiva, correto? Vamos lá, atividades. O que inclui no edital, Quais são as principais atividades enquanto professor docente efetivo do quadro no Instituto Federal de Maranhão? Inclui ensino, pesquisa, extensão e funções de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência. O professor poderá atuar em diversas disciplinas da área para a qual prestou o concurso, em diferentes níveis. Tá? Quando ele se trata assim, de diferentes níveis, é como se o professor poderia trabalhar como na área do técnico, lecionar para o ensino médio e técnico no Instituto Federal. Pode dar aula também em cursos de extensão. O professor também pode trabalhar lecionando aí diferentes níveis do ensino superior e também na pós-graduação. Na pós-graduação seria também uma pós-graduação lato sensu, ou dependendo dos institutos federais, mestrado ou doutorado. Mas depende e atende os requisitos de titulação. Tem que ter, possuir mestrado e doutorado para lecionar nos ensinos superiores, principalmente nas pós-graduações. Remuneração. A remuneração é o que é mais chamativo desses concursos públicos na área de docência.
começa com o vencimento básico de R$ 6.180,86, fora os benefícios a mais que possuem os servidores efetivos. A carreira de docente nos institutos federais tem esse vencimento básico somente para dedicação exclusiva. Se for outros concursos públicos que possuem 20 horas ou 40 horas por semana sem dedicação exclusiva, o vencimento básico ele tem uma alteração. Mas nesse edital, a gente pode constar que o vencimento inicial básico é 6.180. E também tem a possibilidade, né, de retribuição por titulação, nos cujos valores, né, quem possui a graduação é o início, é a base. O concurso público ele está cobrando pelo menos que você possua licenciatura ou bacharelado na área que você vai concorrer. Mas se você tiver curso de aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado, o maior nível, você já entra no Instituto Federal como nomeado e você já pode pedir essa retribuição por titulação. Como especialização, um exemplo, você já vai começar a receber R$ 7.417,03. Mas, vou passar aqui para baixo, mais os benefícios, né, que os servidores poderão ter: auxílio alimentação, auxílio pré-escolar, auxílio saúde e auxílio transporte, ok? Para quem tem um mestrado, já vai começar a receber R$ 9.271,29, isso é na carreira inicial. Vamos lá, continuando aqui, por parte das inscrições. O período de inscrição e pagamento da taxa do edital está previsto a partir da data de 19 de agosto de 2025 até dia 9 de setembro, ok? As inscrições têm um valor aí de R$ 160, é a taxa de inscrição desse concurso. Só que a pessoa que gostaria de pedir a isenção da taxa, ela tem que ficar atento para solicitar essa taxa até dia 21/8/2025, ainda esse mês. Para quem possui CAD único, é necessário indicar o número de identificação social e os dados pessoais devem estar rigorosamente conforme o cadastro único. Atenção para as atualizações recentes do CAD único, gente. É tão importante quem tem esse cartão, quem tem esses benefícios, o NIS, atualizar esse cartão, tá? Na minha cidade, por exemplo, eles estão pedindo para todas as pessoas, todos os meus alunos, um exemplo, que possui o CAD único, que tem que ir na assistência social para atualizar esse cadastro. Senão, você corre o risco de perder essa isenção de taxa e vai ter que, no caso, pagar o valor de R$ 160 se for indeferido o seu cadastro único, ok? Para doadores de medula óssea, deve-se anexar a cópia do documento de identificação e declaração do redome, combinado? E não observando essas regras ou omissão dessas informações, fraude ou NIS inválido, ele vai aplicar o indeferimento de isenção. O que é o indeferimento? Você tem que realmente pagar essa taxa de R$ 160, combinado? Agora, as informações sobre o formulário de inscrição. O candidato deverá selecionar qual cargo ele pretende. Eu vou passar aqui a lista dos cargos no final do vídeo e mostrar para vocês quais são as áreas, né? São 99 vagas, porém enxuto o número de cargos, né? O número de área pretendida. Informar a necessidade do atendimento diferenciado, isso é no ato da inscrição, tá? E anexar o laudo médico, se for o seu caso, se você possuir deficiência ou se você precisar realmente de algum atendimento diferenciado. Assinalar a opção que você pode concorrer nas vagas da pessoa com deficiência e também anexar o laudo médico. Assinalar a opção para concorrer nas vagas reservadas para negros e pardos, indígenas ou quilombolas, se for o seu caso que você pretende participar. Mas eu vou explicar também como que funciona o concurso público, tanto para a vaga de pessoas com deficiência e tanto para vagas para pessoas reservadas para as cotas de negros, pardos e pretos, indígenas e quilombolas. Vamos lá.
Também é necessário, no ato da inscrição, protocolar o laudo médico válido com validade dos últimos 12 meses no site, para usar um aparelho auditivo, caso você necessite. Assinalar também se participou como jurado, processo penal para fins desse desempate. E a confirmação da inscrição. A inscrição será deferida após confirmação e o pagamento da taxa. O pagamento será recebido pelo GRU e também serve como comprovante. Importante, não será permitido alterar o cargo, a área, após a finalização desse preenchimento. O valor da taxa não vai ser devolvido caso você futuramente pensa em trocar de cargo, né? Porque às vezes você pode ter duas formações. Então tem que pensar bem qual vai ser a sua inscrição, ok? Que eles não vão devolver esse dinheiro. Das vagas reservadas. O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos negros, pretos e pardos, indígenas e quilombolas. Qual que é a quantidade de pessoas com deficiência? Por lei, ok? Também é divulgado 5% das vagas serão destinadas a PCD. Esse percentual é calculado sobre o total de vagas e distribuído, primeiramente, nas áreas com 5 ou mais vagas. Vagas remanescentes podem ser redistribuídas por sorteio público. São consideradas PCDs aquelas pessoas que se enquadram nas leis e decretos citados no edital, incluindo deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Portadores de visão monocular também têm o direito de participar dessa vaga. O candidato deve declarar, então, a sua deficiência no ato da inscrição e protocolar, anexar em PDF, na maioria das vezes, o seu laudo médico, original ou cópia autentificada no site. Com a assinatura do médico, CID, 10 e, se for o caso, exames complementares específicos. O laudo deve ter sido emitido nos últimos 12 meses ou ter validade irrestrita, definitiva. A compatibilidade com o cargo será avaliada por uma equipe biopsicossocial multiprofissional. O não comparecimento ou inaptidão resulta a perda da vaga, do direito da vaga reservada. O atraso ou ausência na avaliação biopsicossocial não permite uma segunda chamada, então fica atento ao cronograma. Se você for participar como uma pessoa que possui deficiência, precisa participar dessa avaliação, certo? Continuando aqui no edital, vou pegar ele para vocês. Candidatos PCDs aprovados configuram uma lista específica e na lista geral. Se o PCD for classificado na ampla concorrência, ele não será computado para preencher as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Combinado? Um exemplo, no somatório total das notas, se o PCD tirar uma nota maior do que o primeiro colocado na ampla concorrência, ele entra no quadro de ampla concorrência. Combinado? Por isso que existe aqui essa parte que ele vai ser configurado e pode ser classificado também na ampla concorrência. Já vi muitos casos, viu, gente? De pessoas que tiram maior nota, têm prova de títulos, passa na frente e que consegue se tornar ampla concorrência. Também nos cargos de candidatos negros, pretos e pardos, indígenas e quilombolas. Vão ser distribuídas 30% das vagas serão reservadas e distribuídas da seguinte forma: 25% das vagas para as pessoas negras, 3% para os indígenas e 2% para os quilombolas. A distribuição das vagas segue regras específicas com sorteio público para negros em áreas com menos vagas e para indígenas e quilombolas em todas as áreas. Isso é a especificação, resumo do edital. O candidato deve se autodeclarar na inscrição segundo os critérios do IBGE. Há procedimentos de verificação complementar à autodeclaração após a prova de desempenho didático. Também se encontra lá no cronograma do anexo 1. Para candidatos negros, a verificação é feita por uma comissão de 5 integrantes, adotando exclusivamente o critério fenotípico, cor da pele, textura de cabelo, formato do rosto, lábios e nariz. Informações em certidões, documentos ou laudos de ancestralidades médicos não serão considerados.
O não comparecimento ou reprovação do procedimento implica perda do direito da vaga ou eliminação do concurso, caso não tenha atingido o critério da ampla concorrência. A mesma coisa que eu citei lá para as pessoas com deficiência. Dependendo da sua nota, se você não comparecer o dia dessa avaliação avaliada pela sua comissão, você perde direito a concorrer e ser homologado no concurso público. Para candidatos indígenas, a verificação é feita por análise de documento comprobatória do pertencimento étnico, como documento de identificação com identificação da etnia, documento de comunidades indígenas assinado por lideranças ou outros documentos pertinentes da tribo. Para candidatos quilombolas, a verificação é feita por análise de documento comprobatório de pertencimento também étnico, incluindo a declaração assinada por 3 lideranças da comunidade e certificação da Fundação Cultural Palmares, que reconhece a comunidade como candidatos quilombolas. A autodeclaração goza da presunção relativa de veracidade. Se a autodeclaração não for confirmada, o candidato poderá concorrer a vagas de ampla concorrência. Ele não fica excluído da vaga, ok? Mas atenção, após o procedimento da prova didática, que vai ser incluída essa pessoa realmente para participar das vagas de ampla concorrência. Em causa de fraude, má-fé na autodeclaração, o candidato será eliminado no concurso ou terá sua admissão anulada, tá? O que acontece? Esse tópico aqui no concurso público fica até de um alerta que já aconteceu em outros concursos públicos, já teve denúncia que, como a avaliação da sua autodeclaração como negro, como indígena ou como quilombola, pode ocorrer que existe pessoas que ainda tentam fraudular concursos públicos, gente. Ficam atentos, ok? O que acontece? Tem pessoas que sabem, que sacou que essa verificação dessas cotas vão ser realizadas após a prova de desempenho didático, após. Então, o que significa? É uma pessoa que se candidata para fazer uma avaliação, uma prova objetiva, primeira etapa, objetiva. Ela consegue tirar pelo menos o mínimo ali para passar, 60%. E na didática, que consegue tirar pelo menos o mínimo, que é 70%, ou uma nota maior, ela tem o direito de permanecer no concurso público, né, concorrer à vaga. Só que se ela não passar no processo, né, por exemplo, um exemplo de candidatos negros na verificação da comissão, se ela não passar ou a reprovação desse procedimento, ó, implica a perda do direito da vaga e eliminação do concurso, tá? Caso não tenha atingido os critérios da ampla concorrência. Só que o que acontece? É até engraçado falar que tem muita gente que às vezes tira uma nota boa, uma nota razoável, vamos dizer assim, 70%, 80% da prova objetiva, mas não conseguiu estar entre os primeiros para a prova didática. Aí a pessoa, né, ela tenta fazer o cadastro pelas pessoas do candidatos negros e consegue, mesmo assim, no final do concurso, participar como ampla concorrência e acaba que tira uma vaga de quem estava desde o início concorrendo a essa ampla concorrência. Então, assim, é um critério que deve tomar cuidado, mas temos aqui também, em causa de fraude ou má-fé nessa autodeclaração, se você entender que essa pessoa pode ter agido com uma má-fé na autodeclaração, esse candidato poderá ser eliminado. Então, fica atento. Vai abrir as vagas agora, vai abrir as inscrições e, pelo menos, né, se tiver boa fé aí no concurso público, você vai ser nomeado na sua vaga, perspectiva vaga, ok? Toma muito cuidado. Principalmente aqui, ó, quando se trata dos critérios do IBGE. Combinado? Então, vamos lá. Próxima etapa.
as fases do concurso público. Esse concurso público, especificamente, vai ter prova objetiva, prova de desempenho didático e prova de títulos. Esse concurso ele não vai ter a prova discursiva. Até o momento não teve nenhuma alteração no edital, mas ele não vai ter a prova discursiva. O que caracteriza esse concurso? Que ele vai estar com uma concorrência muito mais acirrada e que realmente precisa pontuar o máximo na prova objetiva para passar para o desempenho didático, ok? Então vamos lá. Prova objetiva, eu separei aqui para vocês um resumo bem prático para vocês entenderem como que vai funcionar. A prova objetiva vai ser na cidade de São Luís, podendo ser também nas cidades vizinhas. A data e o local já temos aqui, deixa eu pegar a data. Aproximadamente 2 meses depois que iniciar as inscrições, a prova vai ser prova objetiva, no dia 19/10/2025. Os materiais necessários que deverá enviar, né, são caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta, documento oficial de identificação com foto, cartão de informação do candidato impresso. Vai ser, né, no caso, necessário levar no dia da prova, documentos de identificação aceitos, carteira de segurança pública, que é a carteira de identidade, comandos militares, bombeiros, órgãos profissionais, passaporte, reservista, carteira de trabalho ou CNH. Não serão aceitas certidões de nascimento, de casamento, né? Títulos eleitorais, certidões de estudante e cópias, mesmo que estejam autenticadas. Tem que levar o documento original. E o documento também, se tiver ilegível ou danificado, eles não vão aceitar. E também o documento em formato digital, incluindo o QR Code impresso. Gente, toma cuidado, que não vão ser aceitas, tá? Documento na forma digital. Se você tem a sua CNH, leva a CNH que você já possui ela original, não leva ela em formato digital, porque normalmente eu já vi candidatos serem eliminados porque levou o cartão no formato digital. E quando está no edital, o edital é lei, tá? Não depois não tem como você realmente pedir para deixarem você entrar. Quando acontece perda ou roubo do documento, você tem que comparecer à delegacia ou fazer online a certidão de ocorrência policial e ser submetido à identificação específica, né? Coleta digital na hora lá da prova, para saber realmente no sistema se você é aquela pessoa, que depois eles vão cruzar os dados com a sua digital. Proibição. O uso de qualquer dispositivos eletrônicos não deve nem pode levar, inclusive celulares, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos. Impressos não são permitidos, bolsas, relógios, óculos escuros, chapéu. E celulares também devem ter as baterias removidas ou serem desligados e acondicionados em envelopes lacrados, fornecido pela Fundação do Concurso Público. Vai levar uma água? Vai levar uma bolachinha, um chocolate, alguma coisa do tipo? Pode levar? Pode. Porém, ele deve ser em recipientes transparentes e sem rótulos. Tem que tirar todos os rótulos de uma garrafa de água, de um Gatorade, alguma coisa que você for levar, ok? Ausência. O candidato ausente será eliminado na prova objetiva e não haverá uma segunda chamada desse concurso. A prova terá duração de 4 horas, incluindo a marcação na folha de respostas, que é também que você pode depois levar essa prova para casa. Saída da sala. Serão somente após 60 minutos do início, acompanhado do fiscal, e o caderno de questões só pode ser levado depois de 3 horas de prova. Os 3 últimos candidatos só podem sair juntos. Folha de resposta. O único documento válido para correção. Não haverá substituição por erro do candidato. A responsabilidade do candidato é de transcrever corretamente as respostas e frases de segurança. Na capa, normalmente vem a frase de segurança que você deve copiar na folha de respostas, ok? Vamos lá. Quantas questões que vai cair nesse concurso público? Quais são as áreas? Quantas, no geral, quantos pontos que tem? Então, assim, eu quis trazer esse quadro aqui para vocês terem muita, mas muita atenção. Por quê? Esse concurso público é um concurso um pouco diferente e que vai ter
um máximo de questões, 65 questões. Vai ser muita coisa. Ainda bem que não vai ter a prova dissertativa, correto? Mas a prova objetiva vai ter assim, vai realmente separar quem estudou e quem não estudou. Atenção para os itens, conhecimentos específicos. Quando se trata aqui, ó, vai ser 25 questões, valendo peso de 2. Cada questão vai valer 2 pontos. E o restante aqui em cima, conhecimentos socioeconômicos do Maranhão, conhecimentos educacionais, legislação, vai ser 1,5 pontos, ok? Então, assim, é um peso muito bom e que vai diferenciar quem vai passar na frente para ir direto para a prova didática. Língua inglesa vai ser só 5 questões. Eu não sei fazer inglês, eu não entendo inglês. Mas assim, o conteúdo ele tá um pouco extenso, mas é necessário estudar, gente, porque é 0,5. 0,5 num concurso pode te desclassificar. E língua portuguesa, 10 questões, o peso 1, um total de 10. A prova objetiva vai ser 65 questões, separada aí com a pontuação total de 100 pontos. Ok, aqui eu já expliquei essa parte desse quadro. Como que vai ser eliminado? O candidato que não atingir 60% dos pontos, 60 pontos no mínimo, e zerar qualquer uma das partes, né? Por exemplo, se não acertar a língua inglesa, pelo menos uma questão da língua inglesa, ele já está desclassificado, por isso que tem que estudar. Por isso que eu tô falando, são só 5 questões, mas tem que estudar a língua inglesa, tem que levar a sério. Conhecimentos socioeconômicos do Maranhão, 1,5, conhecimentos educacionais, 1,5, legislação administrativa, 1,5, ok? E o gabarito poderá ser divulgado até 48 horas no término da prova. Agora, eu quis trazer esse ponto aqui, ó, prova de desempenho didático. Os candidatos aprovados na objetiva, com mínimo de 60 pontos, serão classificados dentro de um limite específico para a vaga ampla concorrência, negros, indígenas e quilombolas e PCDs todos serão convocados. Por exemplo, aqui temos nesse concurso um cargo com 4 vagas. Quantas pessoas que vão ser convocadas na lista? Quem fez inscrição para ampla concorrência entre os 36º candidatos na ordem de classificação decrescente? Tem uma pessoa que tirou 95, 98, 99, então vai ser primeiro, segundo, terceiro lugar que vai ser convocado até a 36ª pessoa, ok? Nos candidatos negros, quem fizer inscrição para os negros, na prova de desempenho didático vai ser 18. Vai ter muita gente nesse concurso público. 18 pessoas vão fazer só para o cargo de negros. Agora, o cargo de indígenas, né? Se são 4 vagas, vai poder participar 7, vai convocar 7 pessoas. Quilombola 5 e PCD 14. Então, esse concurso ele vai estar muito bom, vai dar a chance aí muito grande para muitas pessoas. Na prova de desempenho didático, o sorteio público vai ser um dos 10 temas do anexo 6. O sorteio ocorre 48 horas antes da realização da prova. Então, assim, o conselho, na minha mentoria, eu acompanho os alunos na prova didática, eu acompanhei agora uma mentorada na prova do concurso do IFSul. Ela foi 10 temas, ela elaborou os 10 temas, preparou os 10 temas com muita antecedência. Essa prova do sorteio didático que vai ser só em dezembro de 2025, então assim, vai ter muito tempo para poder preparar para essa prova didática. E eu sempre aconselho os meus alunos, né, se prepare para os 10 temas, porque quando você chegar nos 2 dias, faltando 48 horas, você vai poder estudar só aquele. E tem gente que deixa para a última hora, fazer a prova didática, os slides, o material de pesquisa, etc., tudo na última hora, tá? Isso não é o certo. Eu, sim, na minha mentoria, é o que eu ensino para os meus alunos. Quem está preparado, sai na frente. Então, o tema é único para todos os candidatos e de um mesmo grupo concorrente, tá? Então, assim, ampla concorrência, negros, vai ser o mesmo tema único. Exceções. Para a língua portuguesa e língua inglesa, língua portuguesa e Libras, vai ter 5 tópicos cada uma sorteados, ok?
E na aula de inglês deve ser ministrada em inglês e a de Libras em Libras. Plano de aula em português. Duração da aula, o mínimo 45 minutos, o máximo 55. A penalidade para o cumprimento do tempo é a perda de 10% na nota final da prova didática. E uma tolerância de 5 minutos para iniciar a exposição. Após isso, o candidato será eliminado. Tá? Então, atenção nesse tópico aqui, que ele é muito interessante. O plano de aula é obrigatório entregar, na maioria das vezes, né? Os concursos públicos têm esse padrão de entregar 3 vias no início da sua prova didática e assinada por você, no final aqui, ó, impressas e assinadas no início da prova. O IFMA e a Fundação Sosandri não fornecem modelo de plano de aula, mas a Daniele, minha mentoria, possui, tá? Esse modelo que eu sigo, principalmente a banca, ok? Critério de avaliação. Esse plano de aula vai valer um máximo 20 pontos, desenvolvimento da aula 70 pontos e no final postura do docente, né? Clareza na comunicação, adequação da linguagem, é como se fosse realmente a prova de oratória, tá? Valendo 10 pontos. Eliminação da didática. Os candidatos com a nota inferior a 70 pontos não apresentam uma prova dentro do tema sorteado, ou os candidatos que estão ausentes. Já aconteceu no concurso público que eu participei, uma candidata, eu não sei o que aconteceu com a eliminação dela, mas os temas eram muito específicos, muito específico mesmo, e ela foi eliminada, né? Não foi eliminada em si do concurso público, mas a nota dela foi zerada. Provavelmente ocorreu um erro no entendimento lá dos pontos sorteados para o concurso público. Gente, isso acontece muito. Por quê? A maioria dos candidatos, às vezes, estão, né, com aquela vontade de passar, vontade acelerada de realmente conseguir terminar uma prova didática, mas ele não se atenta ao produto realmente que deve ser apresentado, ao tema que deve ser apresentado e da forma clara e objetiva que deve ser esse concurso público. As regras durante dessa prova, né, do desempenho didático é que não é permitido a plateia intervir, o candidato convocado não poderá assistir à prova de outro candidato na mesma área, a prova será gravada exclusivamente pela fundação e não é permitido que o candidato ou público portar equipamento para gravar, a pessoa não pode gravar sua própria aula, e a montagem e utilização dos recursos didáticos é de inteira responsabilidade desse candidato. E a prova de títulos, né? Nesse caso, a prova de títulos desse concurso público, ela ajudou muito os candidatos, que eu vou mostrar aqui em breve para vocês os quadros em resumo do que foi apresentado, tá? Critério máximo dessa prova de títulos, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha, a pontuação máxima ela é 100 pontos, né, de acordo com o anexo 4. A titulação vai ser titulação acadêmica, no máximo 45 pontos, tendo doutorado 45 na área do concurso ou na área de educação, fora da área 35, mestrado na área do concurso em educação 30 pontos, mestrado fora da área do concurso que você vai fazer 20 pontos, mesmo assim está muito alto essa pontuação, está muito alta essa aqui também. Especialização na área do concurso ou na educação, 10 pontos, observando. Né? Títulos não são cumulativos, apenas o de maior. Se você tem somente especialização, mestrado ou doutorado, você vai apresentar só um diploma. Experiência profissional, né? Aqui esse edital ele trouxe bastante a referência de um professor já com experiência didática. Principalmente, olha, no magistério, né, na área de educação profissional e tecnológica, né, tecnológico público, 4 pontos por semestre, no máximo 20. Professor que já deu aula na educação superior, escola particular e tudo mais, educação superior, ensino superior, 15 pontos. Magistério na área de ensino médio ou técnico, 2 pontos, no máximo 10. Magistério diferente da área, ensino médio, técnico, superior, diferente da sua área. Um exemplo, eu sou professora na área de administração, mas também sou professora na área de sociologia.
Tem cerca de 6 meses que eu estou lecionando o conteúdo de sociologia, não estou lecionando o conteúdo de administração. Então eu contaria ponto nessa área aqui, ó, magistério diferente da área. Se eu fosse para concorrer na área da administração, eu não poderia contar 100% o meu tempo no ensino médio, né? Que eu vou ter que contar que é 1 ponto por semestre em sociologia, certo? Magistério, ó, diferente da área também, no ensino médio superior ou qualquer outra instituições. Qualquer instituições, ó, instituição pública, ensino público. Qualquer instituição, escolas particulares. Tem essa diferença, certo? Experiências profissionais fora do magistério. 0,5 pontos, no máximo 10 pontos. Um exemplo, eu nunca fui professora. Eu quero trabalhar, eu trabalhei a vida inteira em escritório, na minha área específica de formação. Então, eu vou tirar aí no máximo 10 pontos. Já foi bolsista de produtividade do CNPq? 2,5 pontos. Teve a prova, realizou a prova de proficiência em língua inglesa? 5 pontos. Aqui eles não colocaram a validação, a quantidade da prova, nem o valor, quanto que você deve tirar nessa prova, mas sim o comprovante que você fez, tá? Que você realizou, 5 pontos. E a comprovação de experiência se dará por contrato de trabalho, carteira de trabalho, ART, nota fiscal avulsa, que tem muitas pessoas que podem trabalhar, né, como CNPJ, prestadora de serviço, contrato social ou certidão de tempo como servidor público, professor, docente, trabalha em outras instituições públicas, ok? Produção de pesquisa, foi muito interessante esse edital também, ele contou 10 pontos. Quem já produziu artigo científico, autores, coautores de livros, tem patentes, artigos, coordenação de projeto de pesquisa, 10 pontos. E produção de extensão, 10 pontos. Esse concurso em si, eu achei ele um pouco diferente, a prova de títulos, porque ela vai dar realmente a qualificação maior para quem tem doutorado, mestrado, contribuiu muito, principalmente que não tem doutorado ou mestrado na área, fora da área, né? Quem tem esse mestrado e doutorado. A experiência profissional conta bastante, com 30 pontos. Eu aqui no meu longo, aqui no meu... nessa tabela, a maioria das pessoas aí que já trabalhou 10 anos, 9 anos na docência, consegue atingir esse máximo de 30 pontos. E também na produção de pesquisa, né, com artigo científico e tudo. Esse concurso ele é muito específico porque ele não está valorizando o profissional, professor, docente, na área da pesquisa, na área de extensão. Tem editais, que eu já participei de concursos públicos, que na prova de títulos, a produção de pesquisa, a produção de extensão, por exemplo, do Instituto Federal Norte de Minas, eram 50 pontos total, né? Vale 100 pontos a prova de títulos, só a produção de pesquisa eram 40, 50 pontos, né? Então, assim, valorizava mais aquele profissional, professor, pesquisador. Agora, no caso do Instituto Federal aqui do Maranhão, ele está valorizando mais um professor docente de sala de aula que tenha experiência. Se você tem experiência, tem uma especialização, vai com tudo nesse concurso público, que ele está valorizando a sua experiência, ele está valorizando a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado. Ok? Produção de pesquisa e extensão, na maioria das vezes que ocorre em universidades federais, eles não estão contabilizando muito, porque afinal são só 10 e 10 pontos de produção científica ao todo aí, 20 pontos. Então, assim, no total de 100, 20 pontos, eu já vi de pessoas sendo classificadas na prova de títulos com experiência de 10 pontos, sem mestrado. E foi homologado no concurso público. E hoje, depois de muito tempo, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado já como professor efetivo. Correto? Essa é uma dica que eu queria dar para vocês hoje. Voltando aqui, então, para o edital, o resultado final é classificação e homologação. Uma coisa muito interessante desse quadro, esse quadro aqui foi específico do edital, mas eu montei outro quadro para explicar para os meus alunos aqui do YouTube e os meus alunos da mentoria, que o resultado final é a classificação da homologação. Quando tem 4 vagas, 5 vagas, 7 vagas, vai classificar. O que é isso, gente? É no cadastro reserva. A pessoa vai ficar classificada e homologada no concurso público.
dentro dos 26, 25, 22 pessoas, tá? Eu já participei de concurso público que teve 2 vagas para São João Evangelista, um exemplo, 2 vagas ficaram classificadas 9 pessoas, ok? Já vi também concursos públicos que tinham aí, 3 vagas, 4 vagas, que foi classificado 10 pessoas, né? Era para classificar 18, mas não todo mundo, nem todo mundo consegue ser classificado por conta, não foi bom na prova objetiva, não foi bom na prova didática, não teve realmente a segurança para fazer uma boa aula didática, então isso aí deixa de realmente entrar para esse concurso público. O cálculo da nota final desse edital, né, foi específico, que a nota final vai ser prova objetiva com peso 4, prova do desempenho didático com peso 4 e prova de títulos peso 2. Então, significa que a minha prova objetiva vale 100 pontos, vai valer praticamente 400, a minha prova de desempenho didático também 400 e a prova de títulos 200. Tá vendo o quanto que esse concurso ele tá fácil de conseguir passar? Se você estudar, se você tiver preparação no desempenho didático e não tiver muito preocupado com a prova de títulos, pode tentar que você vai conseguir. Assim seja. Critérios de desempate. Idade igual ou superior a 60 anos, nota maior da prova de desempenho didático, nota maior da prova de objetiva, maior titulação, maior nota da prova de títulos, maior número de pontos em conhecimentos específicos da prova objetiva, maior idade e ter exercido como jurado. Então, por último, como jurado, tá? Porque mesmo assim, se a pessoa for realmente utilizar todos esses critérios aqui, tem que dar muita sorte de estar empatado para seguir a função de jurado. Vamos lá, então, continuando aqui sobre o tópico 6 desse PDF, a eliminação do concurso público. Toma cuidado, porque isso aqui pode eliminar e pode eliminar por diversos motivos. Primeiro, apresentar-se após fechar os portões ou ausentar-se na sala sem permissão. Um exemplo, deu 60 minutos. Depois desses 60 minutos do início da prova objetiva, aí sim você pode sair. Caso contrário, não. Entrou, na maioria das vezes os concursos públicos são assim, entrou na sala, tem que permanecer, principalmente depois do início da prova, mais 60 minutos. Não apresentar documentos de identidade, igual eu falei sobre o QR Code, né? Tomem cuidado para apresentar o documento oficial, tá? Não o documento online. Deve ser surpreendido, se ele for surpreendido, ele vai ser eliminado. Se tiver comunicando com outro candidato, utilizando material não autorizado ou praticando fraude nesse concurso público. Então, assim, o que eu gosto muito de fazer enquanto candidata de concurso público, quando eu realizava os concursos, eram realmente fazer isso, entrar, cumprimentar aqueles que eu já conhecia, né, mas um cumprimento rápido, até mesmo assim com a cabeça ou com a mão, só. E ficava sentada na minha mesa, a minha maior concentração desse dia era não conversar com outro candidato. E, infelizmente, tem pessoas que chegam lá e no início da prova, até antes da prova, né, claro, antes da prova, de entregar os cartões de resposta, entregar a avaliação, a prova objetiva, tem candidatos que conversam, trocam ideias, né, já se conhece, tem muito tempo que não se via, e usa aquele momento lá para conversar, dialogar. Então toma cuidado, que aqui não fala, né, pelo menos no meu resumo não está falando sobre quais horários que você pode conversar com outro candidato, se é antes da prova, durante, com certeza é negativo, não pode conversar. Mas evita de conversar antes também, ok? Também será eliminado quem recusar-se a ser submetido ao detector de metais, não atingir a pontuação mínima em qualquer das fases, né? Prova objetiva 60 pontos, desempenho didático 70 pontos. E descumprir procedimentos da prova do desempenho didático, né? Porque tem as regras lá na prova de desempenho didático. Fez a prova objetiva, saiu o calendário, saiu o gabarito, pode entrar em recurso? Pode. O prazo geral dos recursos para impugnações é de 2 dias após a publicação do ato, né, do gabarito. Um exemplo, você pode entrar
em recurso a alguma questão que você não concorda no prazo de 2 dias. O recurso de impugnação do edital ainda está valendo com a data de hoje, termina amanhã, né, por conta da impugnação do edital, se tiver alguma coisa errada, mas pelo que eu li, até o momento não encontrei nenhum erro. O recurso contra o indeferimento ou isenção, inscrição, gabarito, elaboração das provas, resultado das provas objetivas, desempenho didático, a prova de títulos, resultado da avaliação biopsicossocial, resultado da confirmação complementar da autodeclaração como negro, indígena e quilombola, e resultado preliminar do concurso. Esse aqui são todas as etapas que você pode entrar em recurso se você não concordar com a sua nota, se você não concordar com o gabarito ou com as demais avaliações. Tá? Convocação e nomeação são datas aí realmente depois do término do concurso, que vai acontecer, né? Que olha aqui, ó. A preferência de lotação, as vagas para os campos que já possuem o destino, né, distintos, o candidato aprovado poderá registrar por ordem de preferência. A não manifestação dessa ordem de preferência durante 2 dias permite a nomeação de qualquer outro campo disponível. Um exemplo, eu estou primeiro colocado, eu já tenho que comunicar ao instituto qual cidade que eu desejo ser nomeado, ok? Ou ser nomeada. E tem que ter a aceitação da nomeação. O candidato convocado formalmente tem 2 dias úteis para se manifestar. A não manifestação é considerada anuência, então normalmente eles vão enviar um e-mail, tá? Fique atento à caixa de e-mail que você faz inscrição. Toma cuidado com isso. Fiz inscrição no concurso público com endereço de e-mail, esse endereço de e-mail que eu vou ser convocada para nomeação. Desistência temporária. O candidato pode cancelar a sua nomeação? Não quero ser nomeado em 2025? Vou ser nomeado em 2026? Um exemplo, se surgir vaga? Vamos ver aqui, ó, desistência temporária. O candidato que não aceitar a nomeação pode usar o recurso do final lista. Então, assim, eu estou em primeiro lugar, não quero ser nomeada por agora, ou estou em outro cargo, né? Simplesmente quero cancelar essa desistência, eu posso ir para o final da fila do concurso público, assinando o termo de desistência. Os requisitos para posse, depois quem tiver interesse em acessar esse documento pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, pode entrar em contato comigo aqui pelo meu telefone, que eu vou estar disponibilizando esse material gratuitamente. Esse resumo que eu fiz para vocês, ok? Mas vamos lá. Agora eu fiz realmente a preparação das minhas observações. Quando começo a estudar para um concurso público, quando eu vou realmente passar para a minha mentoria, para os meus alunos, concurso público, prova objetiva, prova de desempenho didático, prova dissertativa, prova de título, são todas as etapas que dentro da minha mentoria eu consigo acompanhar. O mapa da aprovação não é um curso, por enquanto não é um curso, é realmente um acompanhamento, por isso que ele é tão diferenciado assim. E os meus alunos, né, igual teve uma aluna no IF-Sul, prova didática, ela me procurou, eu auxiliei ela nessa prova didática e ela teve uma grande surpresa aí, não, né, desmerecendo os esforços dela, mas com o meu acompanhamento ela tirou nota 100, ela tirou nota total na prova de desempenho didático. Então assim, ela preparou todo o conteúdo, eu orientei ela em todos os conteúdos e ela fez inúmeros ensaios, eu avaliei todos esses ensaios que ela fez. Então, assim, foi uma preparação intensa de 50 dias para chegar à nota de 100 na prova didática. Detalhe, ela nunca tinha sido professora na área de pedagogia, ela atua, né, como técnica em educação, em assuntos educacionais em outro instituto, mas ela quis concorrer para professora e conseguiu uma nota total, foi um sucesso. Então, esse concurso, agora eu quero trazer para vocês algumas informações resumidas, para a gente até mesmo concluir esse vídeo. Vamos lá. Detalhes do mapa da aprovação, o anexo, né? No anexo 1, ele encontra todas as datas disponíveis para o período de inscrição, para a prova objetiva, para a realização da prova de desempenho didático, no mesmo tempo, na mesma época, a prova de títulos. Então, o candidato, inicialmente, ele tem que ficar atento a essas datas. Período de inscrição.
10 horas da manhã do dia 19/8 às 17 horas do dia 9/9 de 2025. Eu trouxe essa informação aqui porque quando consegue, né, a pessoa fazer uma inscrição até 17 horas do dia 9/9, beleza. Mas a maioria dos concursados, né, os concurseiros aí de plantão, acha que a inscrição vai até 23 horas e 59 minutos do dia 9/9, tá? Então toma cuidado aqui, faça sua inscrição o quanto antes. Uma coisa muito interessante que eu quis trazer aqui é a prova objetiva. Por, né, coincidência, o IF de Pernambuco, o IFPE, né, ele tirou o IF, né, tem gente que fala IF, ele lançou também o edital, eu vou fazer também a avaliação desse edital aqui no canal, mas o dia da prova objetiva é a mesma, tanto para IFPE quanto IFMA. E as pessoas que for fazer o concurso têm que escolher ou um ou outro. Aconteceu isso no meu concurso que eu fiz no IFMG. O IF Triângulo de Minas, né, o Triângulo Mineiro, a prova objetiva era no mesmo dia. A prova de desempenho didático foi diferente, mas a prova objetiva, ela filtra realmente candidatos interessados no instituto e que outros estão interessados em outros institutos. Então, você vai ter que escolher ou um ou outro. Período de realização desse desempenho, né, da prova de desempenho didático, do dia 29/11 até dia 14/12. Isso aqui é bem complicado, porque assim, eu não sei ainda como que vai ser a lista de classificados, a gente ainda não tem noção. E tem pessoas que ficam na ansiedade, né, para a prova de desempenho didático, porque já quer reservar passagem, já quer comprar, né, no voo, já quer comprar, reservar passagem de avião ou passagem de ônibus, já quer reservar o hotel, uma pousada, o Airbnb, um exemplo. Então, assim, é bem complicado você ficar 15 dias numa cidade, mas é porque, pelo número de pessoas que vai fazer essa prova, na maioria das vezes eles vão sortear. Aconteceu isso comigo no IF Norte de Minas. A banca fez isso. Ela sorteou as pessoas para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, o mesmo tema, só que a pessoa seria selecionada para segunda, outro seria para terça. Esse concurso a gente não sabe ainda como que vai funcionar. E a homologação do resultado final no dia 31/3 de 2026. Homologou o concurso? Já vai nomear a pessoa? Provavelmente, viu, gente? Porque início do ano que vem já pode realmente nomear vários candidatos, principalmente aquele dentro das vagas, porque eles estão precisando, certo? Vamos lá. Detalhes do mapa da aprovação da prova objetiva. Eu passei aqui, vou repassar. Muita atenção, não pode zerar nenhum desses conteúdos, tirar zero ou errar as questões, todas as questões. Fiquem atentos, principalmente língua inglesa, tá? 5 questões apenas, você precisa acertar só 1, 2, no máximo aí 3. Se você tiver realmente a preparação na língua inglesa, toma cuidado, tem que estudar. Conhecimentos socioeconômicos, educacionais, legislação é 1,5. Então, assim, o peso é muito alto, precisa estudar mesmo para desempate para a prova didática, para você passar para a prova didática, tá? É um conselho que eu dou para todos os meus alunos. O que vai cair na língua portuguesa? Textualidade, recursos estilísticos, coesão e coerência, norma de padrão e variantes linguísticas, ortografia, uso de acentos gráficos, uso do sinal indicativo com crase. Ficar muito atento com isso. 7. Morfologia, sintaxe, pontuação e semântica. Eu fiz um breve resumo do que vai cair. Língua inglesa, tá? Aqui estão todos os vocabulários que vai cair realmente na língua inglesa. Traduzindo, compreensão de leitura em inglês, tempos verbais em inglês, voz passiva, condicionais, pronomes, conectores, preposições, cognatos e falsos cognatos, formação de perguntas, vocabulário e verbos frasais. Conhecimentos socioeconômicos, atenção, 1 ponto valendo 1,5 peso em cada questão. Aspectos demográficos, né, na população total, densidade, urbanização. Então, aqui cai um pouco de geografia. Indicadores sociais, acesso ao IBGE. Economia do Maranhão, acesso também ao IBGE.
Agricultura e pecuária, principais produtores e criações, tem que fazer pesquisa para conhecer o estado de Maranhão. Indústria, polos industriais, a Vale, infraestrutura logística, como que acontece os portos, rodovias, ferrovias, aeroportos. Isso que cai muito na área da administração, mas vai cair para conhecimentos gerais, para todos os conhecimentos, né, para todas as áreas. Turismo e cultura, quais são os atrativos da região, festas populares e patrimônios. Isso daqui, gente, esses conhecimentos socioeconômicos do estado do Maranhão vai facilitar para quem já mora no estado do Maranhão. Se você não mora no estado de Maranhão, mas tem um interesse em fazer esse concurso público, ou conhece a cultura, se interessa pela região, estuda a região, porque isso daqui vai valer 1,5 cada questão. Programas sociais e políticas públicas, divisão regional, transformações econômicas e sociais recentes. Onde que eu encontro aqui nessas transformações recentes? Nos jornais. Eu tenho que pesquisar no jornal da região do estado de Maranhão. E conhecimentos educacionais é um documento, é uma legislação, acaba que pode cair até a parte de legislação, dentro dos conhecimentos pedagógicos mesmo, tá? Então, quem fez a licenciatura tem esse pensamento, já tem essa educação. Agora, quem não tem licenciatura ou não fez mestrado e doutorado na área de educação vai ter uma certa dificuldade com conhecimentos educacionais. Se nunca estudou, estuda. Porque vai cair, ó, Plano Nacional de Educação Digital, metodologias ativas, educação 5.0, currículo e diversidade, saberes e necessidades da docência, educação e o mundo do trabalho, tá? É tendência muito alta aqui agora na educação profissional e tecnológica, didática e formação dos professores, como que funciona a didática. Eu falei que esse concurso ele realmente quer professores experientes na área. Didática, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Muito importante esse tópico aqui que cai muito. Avaliação no ensino-aprendizagem, ensino médio integrado à educação profissional, principalmente do estado de Maranhão, no IFE. Legislação administrativa e educacional. Constituição de 1988, cai sempre em qualquer concurso, né? Resolução 2021, Lei LDB, o ECA, Decreto Código de Ética do Servidor Público, a Lei 12.772/2012 da carreira do docente em educação básica tecnológica, Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores, Lei 12.527/2011, Lei do Acesso à Informação. Isso aqui está cobrando muito, porque é realmente o acesso à informação, a transparência das informações. Lei 11.892/2008, que é o Rede Federal EPCT, e Resolução 2021, CNE, e o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, do IFME de 2019 até 2023. Cada questão da prova terá 5 alternativas. Apenas uma estará correta, então vai ser da letra A até a letra E. Será atribuída a pontuação de 0 às questões com mais uma resposta assinalada no cartão de respostas ou questão sem opção assinalada, com rasuras ou preenchida a lápis. Lembrando, tem que ser preenchida com caneta transparente, preta ou azul. Não será eliminado a prova o candidato que... Será eliminado quem não conseguir atingir 60% dos pontos, né, 60 pontos, que a prova vale 100, e não pode zerar nenhuma área que compõe a prova objetiva. Detalhes, então, para a prova didática, gente. O que mais me interessa, o que mais chama atenção, e eu oriento todos os meus alunos da consultoria, é observar. Você tem chance de conseguir passar nesse concurso público? Você está se preparando? Se não, você consegue separar um tempo específico para estudar? Você consegue realmente preencher a sua necessidade, preencher o seu tempo, na maioria das vezes estudando? Por quê? A grande chance de ser nomeado, ou pelo menos estar no cadastro reserva desse concurso, ela é muito grande. Vou mostrar para vocês um quadro que eu fiz
de acordo com a interpretação do edital. Esse edital ele não mostra esse quadro, mas eu vou mostrar aqui para vocês. A prova de desempenho didático terá essa duração de 45 a 55 minutos, né? Vai ser embasado de 10 temas, vai ser sorteado apenas um. Vamos lá. Aqui eu montei esse quadro para mostrar para vocês quais são as áreas e quantidade de vagas. E principalmente, quantas pessoas que vai ser chamada para a prova didática. Um exemplo. Estudei para a prova objetiva, fui bem, será que eu vou para a didática? Nossa, estou com medo de não ir para a didática. Então vamos lá, vamos seguir esse quadro aqui que você vai entender se você vai ou não. Dentro da área de agronomia, temos só uma vaga, né? Dentro da área de agronomia, vou mostrar aqui para vocês agora. Dentro da área de agronomia, então, temos só uma vaga. Dentro de uma vaga, vai conseguir chamar aí para a prova didática 10 pessoas. Para a prova didática, né, nos negros e pardos, indígenas e quilombolas, 5 pessoas. E para PCD, 5 pessoas. Lembrando da ordem de classificação decrescente. Se você tirou 98, se você tirou 90, se tirou 80, 70 na prova, dentro que os 10 primeiros colocados que vai ser chamados e convocados para a segunda etapa do concurso público. Ah, mas professora, eu passei e tirei 72, um exemplo, tirei 91, tirei 91. Só que os 10 primeiros candidatos que tirou 92 para cima, se tiver 10 pessoas que conseguiu, essas pessoas, na ampla concorrência, no caso, são essas pessoas que vão para a prova didática que você já está eliminado do concurso, infelizmente. Agora, sim, para arte, para biologia, esses 2 cargos aqui, para formação de arte, para formação em artes visuais e tudo mais, e biologia, licenciatura em biologia, que é o mínimo, total de vaga na arte, 4 vagas. Aí já aumenta o número de vagas. Dentro desse total, vai ter específico uma vaga para negros. Tá? Quantas pessoas que vai ser convocada para a prova? 36 em ampla concorrência. Então já aumentou. Em biologia, que são 7 vagas, dentro dessas vagas, 2 são para negros e 2 são para PCD, na ampla concorrência vai chamar 58 pessoas. Provavelmente 58 pessoas vão ser convocadas, tá? Seguindo lá aquela tabela anterior do que já está no edital. Eu juntei uma tabela com a outra, só isso que eu fiz, certo? Na ciência da computação, ó, ciência, tecnologia e alimentos. Quem quiser tirar um print agora da tela, pode tirar foto do computador, que eu vou deixar disponível esse arquivo também, pode entrar em contato comigo, que eu vou disponibilizar. Ciência da computação, 7 vagas, prova didática, 58, design, 1 vaga, mesma coisa agronomia, 10 pessoas, 5 e 5. Na área de educação, que está muito bom também, 2 vagas para negros, 1 para PCD. 50 pessoas vão ser convocadas na ampla concorrência para a prova didática. Então, assim, imagina, em 15 dias eles vão ter que avaliar esse quantitativo de pessoas, 14 mais 22 mais 50. Deixa eu ver aqui rapidinho quanto que dá esse quantitativo de pessoas, 50, 22 mais 14, 86 pessoas na prova didática, é muita gente, muitos candidatos. Por isso que eles costumam separar 15 dias, né? Suponhamos aí que vai ser 6 pessoas por dia, dá 14 dias de prova. Mas eu acho que vai selecionar até mais, né? 8 pessoas aí por dia. 4 na parte da manhã e 4 na parte da tarde. Vai ter 10 dias de prova, né? Segunda a sexta. Vamos ver como que vai ser. No IF Norte de Minas, a prova foi no sábado. Teve prova no sábado, teve prova no domingo. Então, assim, só para não perder esse prazo, porque era muita gente. Engenharia elétrica, né? 3 vagas. Higiene e segurança do trabalho, 2 vagas. Então, assim, olha quantitativo. Agora, se a gente for separar a parte propedêutica, né? A parte de ensino médio, são muitas vagas, ó, filosofia, 2 vagas, física, 8 vagas, geografia, 6 vagas, para história, 4 vagas, língua portuguesa, 1, língua inglesa, né, portuguesa, 1, em Libras, 1.
Na matemática, gente, olha a quantidade de professores que precisam em Maranhão. 17. 17 pessoas na ampla concorrência. Química, 3. Sociologia, 4. Então, assim, isso na área do ensino médio. Agora, nas específicas, temos aí zootecnia, temos aqui engenharia sanitária e tudo mais. Agora, o que vai acontecer? Bom, chamou, por exemplo, na matemática, né? 100 candidatos, só na ampla concorrência. Na matemática, quantas pessoas vai ser homologada num concurso público? Vai ser homologada dentro do máximo de classificados, 52 pessoas, né? São 17 vagas, vai ficar 52 pessoas dentro da homologação desse concurso. Então, assim, de 100, não é possível que você consiga uma vaga, né? Vamos estudar aí para conseguir. Que é muita possibilidade de conseguir. Um exemplo, agronomia. Dentro da vaga de agronomia, vai ter só 5 classificados. Tem concursos que são 6, tá? Mas nesse caso são 5. Em arte, vai ter 18 na lista. Em biologia, vai ter 26 candidatos. Tá? Aqui, ó, outra área, filosofia, 2, vai ser 9 candidatos. Física, 28 na lista de homologados. Então, assim, é muito, muito grande a possibilidade de conseguir. Prova de títulos, né? Prova de títulos, igual eu já expliquei, que tem aqui o doutorado, tem o mestrado, tem a especialização, que está contando também muito com a experiência profissional do candidato. E, por último, produção em pesquisa. Valendo aí, no total, 10 pontos, a máxima de pontuação. O que eu quero deixar como mensagem final aqui para todos os nossos mentores, mentorados do concurso? Eu quero avisar vocês que já está aberta, tá, a nossa mentoria para o concurso no Instituto Federal do Maranhão. A metodologia do mapa da aprovação foi desenvolvida por mim, que eu sou professora aprovada em concursos federais e especialista com provas objetivas, provas discursivas, didáticas e também na carreira de educação básica e tecnológica. Já tenho aí um currículo muito extenso na ajuda, na cooperação de vários mentorados que conseguiu passar nos concursos públicos do IF-Sul, IF Norte de Minas e também no IFMG. A minha questão da minha mentoria vai aderir, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato com o link abaixo que eu vou deixar na descrição. Temos aí pacotes que vocês podem fechar, como prova objetiva, prova didática e também como não vai ter prova discursiva nesse concurso público, eu vou ajudar na prova didática, eu vou colaborar e ajudar, né, com o meu plano de aula que eu utilizo para os concursos públicos e também eu coopero e ajudo os candidatos a montarem esses 10 planos de aula. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu apresento nessa mentoria. Apostilas atualizadas com todo o conteúdo, incluindo língua portuguesa, língua inglesa, conhecimentos socioeconômicos do Maranhão, são pesquisas que eu já realizei, que eu estou terminando de fechar essa apostila, conhecimentos educacionais, legislação administrativa e educacional. Resumo estratégico, então, de cada tema, com linguagem clara, com foco no que realmente cai. Todas as minhas apostilas, todos os meus materiais possuem questões comentadas do estilo da banca, simulados semanais, técnicas de memorização do concurso público, cronograma personalizado, plantão de dúvidas diretamente comigo no meu número de WhatsApp, tá? Eu separo 2 dias, 2 horas por dia, né? Para tirar dúvidas dos meus alunos mentorados pelo WhatsApp. Eu forneço esse apoio. Na prova didática, né, a pessoa que tiver interesse em participar comigo no mapa da aprovação, como que funciona a prova didática? Análise do edital, como a gente acabou de fazer essa análise, treinamento completo para o sorteio do tema, elaboração do plano de aula nota máxima, seguindo o barema, aulas modelos gravadas, correção individualizada, treinamento de apresentação, controle do tempo e oratória para a prova, que isso daqui vai contabilizar 10 pontos, né, só na prova didática.
checklist de materiais e postura profissional e acompanhamento até o dia da sua prova. Tá? Esse daqui é um compromisso que eu faço com todos os candidatos de estar realmente acompanhando até o dia da prova. Metodologia mapa da aprovação, né? O que se trata o mapa da aprovação? Eu foco com material direcionado e atualizado, possuo e entrego todo esse material, todo esse acesso para todos os meus mentorados, aprendizagem ativa com exercícios e simulados, planejamento estratégico personalizado, o que aconteceu comigo, como foi a minha realização profissional em passar em não só um concurso público, mas em 2 concursos públicos de institutos federais na região de Minas Gerais, onde eu moro. Para mim, assim, foi principalmente pelo meu planejamento. Então, o que eu ofereço é o que deu certo para mim, tá certo? E acompanhamento individual até o dia da prova. Então, se você tiver um interesse de conseguir passar esse edital, ele está muito, muito bom, porque não está valorizando tanto quanto prova de títulos, né, que vale aí o peso 2, prova de desempenho didático peso 4 no total da soma, e prova objetiva também peso 4. Então, assim, sua preparação para o concurso público começa hoje, começa agora, e pode contar comigo, que aqui na minha mentoria Mapa da Aprovação, todos os meus alunos são aprovados. Viu? Conta comigo, deixa o like, compartilha esse vídeo, chama os amigos, realmente a essa disposição para poder estudar e realizar esse sonho, divide com a família, mas divide, principalmente a sua consciência que você pode ser aprovado, que você pode realizar esse sonho, que você pode ser um docente valorizado dentro dos institutos federais. Conte comigo, por hoje eu deixo aqui meu carinho e toda a minha atenção aí, estou disponível para atender vocês no grupo de WhatsApp, que eu vou deixar aqui o link. Eu vou mandar mais informações sobre esse concurso, vou estar sempre atualizando esse grupo, mas pode me chamar também no privado, que está com as portas abertas aí para atender todos vocês. Mas, por fim, deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que eu posso estar acrescentando aqui para vocês, o que eu posso estar trazendo de novidade, porque esse canal só está começando. Muito obrigada e até logo. Mapa da aprovação. Se este conteúdo ajudou você a se preparar, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com todos que merecem conquistar a aprovação neste concurso público. Juntos